Olá, pessoal. Está começando mais um Papo Suprem, um papo elevado, sempre trazendo convidados especiais para vocês aí de casa. Nós somos o canal 2 da NET TV, a sua TV Suprem. E hoje eu tenho a honra de receber o meu amigo Marcelo Barbosa, guitarrista, Maravilha. aliás, um dos maiores guitarristas do mundo na atualidade, que vai falar sobre o seu trabalho brilhante, uma carreira espetacular para a gente. Então, Marcelo, fale aí sobre esse trabalho maravilhoso que é tocar guitarra. Aliás, quer fazer a guitarra praticamente chorar, que é o que você Imagina. faz muito bem. Pois é, já temos uma carreira aí de muitos anos, né? Assim, apesar de eu não ser tão velho assim, a gente começou muito cedo e acho que tenho conseguido aí bons resultados, né? Nessa área de guitarra, música, até na parte de empreendedorismo na música também. É uma coisa que eu acabei, sem planejar, me metendo, né? E estou muito feliz com os resultados, acho que ainda tem muita coisa boa para acontecer aí. Mas por que a guitarra, Marcelo? Vem de quando, assim, da sua infância, ter escolhido a guitarra para tocar? Como é que foi isso, esse encontro? O começo foi bem, como é que eu posso dizer, inusitado mesmo, assim, né? Na época da minha adolescência, ali aos 12, 13 anos de idade, a gente vivia aqui em Brasília aquela época do Rock Brasília Explode Brasil, né? A época também do rock brasileiro em alta, né? Legião Urbana, Plebe Rude, Paralamas do Sucesso, todas as bandas que nós ouvíamos enquanto adolescentes eram bandas nacionais. Ouvíamos também bandas internacionais, mas tinha essa efervescência do rock nacional na cena, né? Então eu acho que, e também na época, isso já tem mais de 20 anos, Brasília não era uma cidade com muitos atrativos, né? A gente já não tinha praia, quer dizer, continua sem ter, né? Mas o lago não era como é hoje, uma grande opção de lazer, não tinha tanto cinema, enfim. Eu acho que ter uma banda era muito mais comum do que hoje em dia, mesmo hoje a gente tendo mais facilidade em termos de, eu digo proporcionalmente, né? Claro que hoje tem mais, porque tem mais gente aqui também, mas em termos percentuais eu acho que era mais comum ter banda. E eu fui um dos que foi picado por esse mosquitinho aí da música, né? Comecei como uma brincadeira e acabou virando minha profissão. E essa banda virar profissão, como é que foi isso na sua casa? Você chegou e falou com sua mãe, quero ser guitarrista, eu quero tocar em banda. Essa é uma pergunta boa. Eu acho que aconteceu comigo o que acontece com a maioria das pessoas que vivem numa família que, digamos assim, sem muita segurança financeira, né? A minha avó veio para Brasília tentar melhorar de vida com 3 filhas, né? Ela mãe solteira. Então a gente nunca passou assim aperto no sentido assim de não posso nem tirar uma onda de que passei fome, né? Não que isso seja, porque seria de repente até mais bonito contar a história assim, né? Sim. Não tive nenhuma necessidade básica, não fui desprovido de nenhuma necessidade básica. Mas a gente vivia uma vida muito simples, né? Então acho que a intenção, como a maioria dos pais, era de que eu seguisse uma carreira mais acadêmica, de repente fizesse um concurso que é bem comum aqui em Brasília, que foi o caminho que elas seguiram também, né? Então foi difícil, no começo houve bastante resistência, assim, porque também quando você é adolescente e fala, eu sei o que eu quero da vida, a tendência é os pais acharem, esse cara vai mudar daqui a pouco, e depois de novo, ele não sabe o que ele está falando, né? Eu sabia que eu sabia, mas até convencer os pais disso é muito difícil, né? Então, você trouxe pra gente um CD da sua banda, Almar. Isso, exatamente. E essa banda eu conheço, já vi apresentações de vocês. Sim. E assim, é bem conhecida aqui na cidade, no Brasil. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, inclusive sobre esse CD. Esse CD acabou de sair, né? Saiu no finalzinho do ano passado. É o Unfold, nosso 4º álbum de estúdio. Eu tô na banda há 7 anos, só não gravei o primeiro álbum que foi lançado como um álbum solo do vocalista Edu Falaschi, que era do Angra, né? Uhum. E na época era um projeto paralelo dele. Hoje em dia ele é vocalista só do Almar e eu tô já há 7 anos na banda e a gente tem feito um trabalho muito bonito. Fizemos uma turnê na Europa no final do ano passado, passamos por 14 países, se eu não me engano. Tocamos no Rock in Rio do ano passado também. E então agora fazendo uma turnê nacional divulgando esse trabalho. Legal. Banda Almar no Rock in Rio. Marcelo Barbosa no Rock in Rio, tocando para algumas milhares de pessoas. Sim. Qual a sensação? Então, eu me senti assim, engraçado que eu não fiquei nervoso. Eu achei que, apesar do costume de estar no palco, achei que pelo fato de ser uma coisa muito grandiosa, e não só as pessoas que estão lá, né? O Rock in Rio, ele é transmitido ao vivo para vários países do mundo, né? O Brasil inteiro, praticamente, assim, quem curte música acompanha e tal. Então eu achei que isso ia me deixar assim, ansioso, coisa assim. Isso aconteceu alguns dias antes, mas na hora a sensação que eu tive foi de consagração, assim, foi um momento bom, um momento de
como é que eu posso dizer? É como se fosse assim um presente da vida em troca de tudo que você produziu e se esforçou até ali, né? Me senti dessa forma. E de onde é que vem o momento que você começou a dar aula de guitarra, Marcelo? Sim. Que você é bem requisitado, inclusive muito bem requisitado. Graças a Deus. Na cidade, para dar aula de instrumento. Como é que começou isso? Eu comecei muito cedo, William, porque, como eu te falei, eu não tive o apoio da minha mãe, né? Então, em dado momento, acho que assim, até querendo me dissuadir de seguir esse caminho, houve um papo meio assim, se você vai fazer do seu jeito, então se vira. Eu não conte com o meu apoio para isso, né? Para as outras coisas, né, que seria assim, o que ela queria. Sim. E então, muito cedo, eu comecei a dar aula para iniciantes, assim, para amigos, né? Aquela coisa inicialmente meio informal no quarto da minha casa, né? E tal, isso com uns 16 anos. Com 18... eu acabei começando a dar aula, eu acho que 17 para 18, em duas escolas que na época eram muito grandes aqui, né? Uma delas existe até hoje, que é a ArtMed, né? Do Burmil na época e tal. Hoje em dia, inclusive, por ironia do destino, ela é do Cid, que é um amigo meu que toca comigo numa banda, né? E então houve um concurso ali para novos professores, eu passei nesse concurso e comecei a dar aula lá. E foi ali que eu comecei. Eu comecei em casa com os 16, mais ou menos, indo na casa das pessoas também, aula particular, né? E depois comecei a dar aula na ArtMed aos 18, mais ou menos. Legal, Marcelo. E dando aula, você descobriu, assim, você percebeu, já de cara você consegue perceber esses novos talentos, assim, o pessoal quer fazer porque quer tocar por divertimento ou muita gente é muito bom, né? William, tem de tudo, né, cara? Pô, você também é professor, você sabe. Tem gente que às vezes não é tão talentosa, mas é esforçada e acaba se saindo melhor do que outros que são mais talentosos. Tem gente talentosa e esforçada, que eu acho que é uma pequena parcela, né? Acho que a pessoa que já tem muito talento nato, ela dificilmente se dedica com afinco a algo. Porque para ela aquilo é fácil, ela sempre fez da maneira dela, mesmo que de repente os resultados não sejam os mesmos que ela obteria se dedicando fortemente àquilo, eu acho que acaba tendo um pouco de preguiça né? Então, eu acho que o verdadeiro, digamos assim, a genialidade está naquele cara que tem o talento, tem a facilidade e ainda assim se dedica muito e tal. E isso é uma coisa, acho que cada vez mais rara, né? Existe, mas infelizmente não tem tanto assim. E a dica, Marcelo, que você dá para quem quer começar a tocar um instrumento? A dica que eu dou é a mais básica possível, né? Procure um bom professor, né? Não apenas um professor, porque outro dia eu estava conversando sobre isso com um amigo, né? Na música a gente tem uma dificuldade que é a seguinte: a gente não tem uma regulamentação realmente séria disso. Você não tem como saber quem é bom, quem não, Sim. A não ser com os resultados desse professor, né, vendo os alunos dele, ou por experiência própria, se você tiver a capacidade de avaliar isso também, porque quando você é leigo, né, aquela história, né, para quem é cego, como é que é? Quem tem um olho em terra de cego é rei, né? Então se você não sabe nada de um assunto, alguma pessoa que sabe um pouquinho, ela vai saber muito mais que você e às vezes você pode se iludir com aquilo. Agora, um mau professor, ele pode ou te atrasar muito no teu desenvolvimento, ou até em alguns casos, por exemplo, no caso da área de canto, até prejudicar mesmo, né, fisiologicamente a sua voz e tal. Então essa coisa da escolha do professor é uma coisa que eu acho que deve ser levado mais a sério do que as pessoas levam. Você falou de uma turnê, né, da turnê europeia e tal, 14 países, né? Sim, sim. Então, quando você vai para fora levar a sua música, levar a sua arte, representando aqui o centro-oeste, né, do nosso país, qual a sua emoção, assim, o que isso te diz quando você está lá tocando nos palcos do mundo? Sim. Olha, é muito legal, né? É uma experiência muito diferente daqui, né, porque... por exemplo, essa banda, ela já tem fãs no exterior, mas obviamente não é na mesma proporção que temos aqui, né? Então, foi interessante, foi viver fora do país algo que eu já vivi aqui, mas que eu não vivo mais. Por exemplo, a gente toca nesses países, a maioria das vezes, em pubs, não são shows gigantescos, né? E são, muitas das vezes, dependendo do país, a gente antes do show, por exemplo, tá ali vendo o show da banda que toca anteriormente, né? Aqui a gente não pode fazer isso. Curtindo, né? Porque aqui se a gente faz isso, as pessoas que foram para ver a gente tocar vão lá querer tirar foto, pegar autógrafo, conversar, né? Então tem que ficar um pouco mais reservado, né? Além disso, essa coisa de você perceber que em outro país, né, onde pessoas falam outra língua,
elas conhecem o seu trabalho, sabem da sua vida, etc e tal. É uma coisa que é óbvia, mas é bizarro você vivenciar isso de perto, né? É gratificante e ao mesmo tempo tem um pouco de, como é que eu posso dizer? É um pouco estranho, tem uma estranheza nisso também. Mas é legal. E quando você vai né, para fora, levar a sua música, a sua arte, vai ficando vários dias, vários momentos e tal. A saudade, como é que você trabalha com isso? Sendo que sempre acontece, né? Você está aqui essa semana, ligaram para vocês, vai tocar no Rio, vai tocar em São Paulo, vai tocar em tal lugar e vão ficar tantos dias. Como é que você trabalha com isso? Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da minha rotina. Eu tenho uma rotina muito bem definida e eu sou apegado a ela. Quando eu fico poucos dias fora dela, eu não me importo, acho bom até. É legal viajar, conhecer pessoas novas, lugares novos. Eu sou super aberto a isso e gosto disso. Agora, quando começa a ficar muitos dias, me incomoda, assim. Eu começo tem aquela sensação de que as coisas aqui estão meio largadas e que eu preciso voltar. É só uma sensação, né? Na verdade, claro. O mundo não para por sua causa, mas eu gosto tanto de ir quanto de voltar, vamos dizer. Legal. Frase de Marcelo Barbosa: o mundo não para por sua causa. Então, pessoal, hoje no Papo Suprem, para você que ligou agora o seu televisor aqui no canal 2 da NET TV e afiliadas, eu estou entrevistando, estou conversando, tendo um papo especial, um papo elevado, com Marcelo Barbosa. Ele que é o dono da GTR, Instituto de Guitarra, né, e Música aqui em Brasília, que no próximo bloco vai falar um pouco mais do seu trabalho para a gente, tá bom? Fique aí, não desligue não mude de canal também não, a gente volta rapidinho. Papo Suprem com Marcelo Barbosa, guitarrista, aliás, um dos maiores guitarristas da atualidade e que foi escolhido, foi indicado como o segundo guitarrista mais sexy do mundo. Marcelo, fala pra gente sobre esse prêmio aí, esse título. Você vê como tem gosto pra tudo, né? Como é que é essa história? Foi uma surpresa pra mim e pra todo mundo, né? Assim, pros meus amigos, minha família e tal. Foi ano passado, né? Tem uma guitarra, a maior... Tem duas grandes revistas de guitarra nos Estados Unidos, né? Uma delas é a Guitar World, que é a revista que fez essa lista aí, né? É a mais conhecida, na verdade, sim, né? Sim. E, na verdade, a grande surpresa é porque, bom, primeiro, um guitarrista brasileiro, né? Eu não moro nos Estados Unidos, minha carreira nos Estados Unidos, apesar de eu já ter feito coisas por lá e vamos dizer assim, acho que talvez os guitarristas mais pesquisadores podem conhecer, mas foi meio estranho a gente encontrar isso. Foi um fã, inclusive, que me mandou, eu não tinha visto, né? E eles também não avisaram nada, a revista não entrou em contato. Quando eu vi, foi já o post, né? Já com as fotos e tal, e a listinha da menina, né? Tá, é uma repórter que faz isso aí todo ano, né? Acho que há 3 anos já. Isso acabou rendendo outras coisas aqui, né? O Correio Brasiliense veio atrás para fazer matéria e tal, porque eu acho que foi uma coisa tão inusitada que chamou a atenção, né? E quem é esse Marcelo Barbosa? Guitarrista, pai, né? Você Sim. É pai do Moreno. Isso, exatamente. Uma criança, assim, que tem uma veia musical muito forte. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Moreno. Sim. E fale para quem está em casa, quem é o Marcelo Barbosa? Olha, eu sou uma pessoa simples, que gosta muito de estudar, de tentar melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Obviamente cheia de defeitos, como a maioria de nós, mas que sempre busca melhorar em qualquer coisa que eu me meta a fazer. Eu sou até meio muito aficionado por isso, assim, né? Eu não consigo fazer nada de brincadeira, né? Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Acaba sendo um pouco... Essa cobrança, essa autocobrança acaba sendo às vezes um pouco frustrante e um pouco estressante também. Mas eu tenho tentado melhorar nisso também. Bom, Marcelo, a gente vê que em Brasília tem números assim surpreendentes, né, em relação ao empreendedorismo jovem. Sim. Né? E no segmento música, a sua escola se destaca, né, no cenário inclusive nacional, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre esse seu trabalho da GTR, Instituto de Música de Guitarra. Eu comecei muito cedo com ele, pra você ter uma ideia, o GTR esse ano completa 18 anos, né? Estamos atingindo aí a maioridade, né? Então, hoje temos uma unidade na Asa Sul, na 111 Sul, uma na Asa Norte, na 708/9 e uma em Florianópolis, no centro de Florianópolis, né? Isso é uma coisa que aconteceu muito naturalmente, né? Como eu falei para você no outro bloco,
eu comecei dando aula em casa, depois fui dar aula numa escola, e depois resolvi alugar uma sala e começar meu próprio negócio, né? Isso cresceu de maneira orgânica, de maneira natural, e chegamos onde estamos, né? Acho que ainda tem muita coisa para acontecer. A gente tem conversado com outras cidades que têm interesse, né? Não tenho nenhuma, eu sempre brinco que não tenho nenhum interesse em ser a maior escola de música, nem de Brasília, nem do Brasil, isso não. Mas eu tenho um grande interesse em ser a melhor, assim, a gente busca isso, eu tenho plena consciência que em algum momento a gente vai, né, se ainda não estamos lá em termos nacionais, vamos chegar lá com certeza. A escola GTR tem uma tradição assim de bons espetáculos, né? Sim. De trazer sempre, como agora vocês trouxeram um guitarrista. Então, por que isso? Por que trazer grandes nomes da música internacional para cá? Hoje isso é um pouco mais comum, né? Inclusive, assim, tem outras escolas no Brasil e tal. Quando eu comecei a fazer isso, a gente começou fazendo com artistas nacionais, né? E em Brasília, o GTR foi a primeira escola que trouxe artistas como o Kiko Loureiro, Eduardo Danui e vários outros, né? A gente começou fazendo isso na raça mesmo, assim. Tinha, obviamente, dois interesses, né? Um é a divulgação da escola enquanto instituição de ensino, né? E a outra era elevar o nível musical, pelo menos ajudar a fazer isso, né? Pelo menos dessa área do rock and roll e tal, que era uma coisa assim, por exemplo, na música erudita e no jazz, a gente sempre teve aqui a escola de música fazendo o curso de verão, que é um curso que eu pessoalmente fiz várias vezes, é um excelente curso, e outras oportunidades, né? Apresentações de orquestras, etc. e tal. Nessa parte, Brasília ficava um pouco fora desse eixo, né, eixo, E a gente começou a fazer isso, começou a ter procura por artistas internacionais, assim, agentes de artistas internacionais que queriam fechar workshops no Brasil e tal. Acabou virando uma referência. Lá em Brasília, fala com o pessoal do GTR e tal, eles sempre fazem e tal. Então a gente, na verdade, até recebe muito mais procura. Hoje em dia eu não vou mais atrás, né? A gente fica ali meio que selecionando o que tem a ver com o nosso perfil e que vale a pena fazer naquele momento, né? Então, a gente tocou no nome do Paul Gilbert, né? Isso, exatamente. Como é que foi essa intercambiação para trazer Paul Gilbert aqui? Então, fala pro pessoal de casa quem é, né? O Paul Gilbert, ele é um dos maiores nomes da guitarra rock do mundo, né? Ele foi guitarrista do Mr. Big, que é uma banda que nos anos 90 fez bastante sucesso, tem músicas que tocaram no rádio e tudo. E ele, fora disso, sem ser essa parte mais, digamos assim, pop rock, ele sempre teve um trabalho com guitarra instrumental rock, né? E cantado também, né? Tinha outra banda chamada Racer X, que é famosa no Japão e tal. Então ele foi um dos, digamos assim, uma das grandes influências desse tipo de guitarra virtuosa, assim, para a maioria dos guitarristas que decidiram seguir esse caminho. Então, quando a gente trouxe ele, que para Brasília foi o GTR que trouxe, mas quem organizou a turnê dele no Brasil foi outra pessoa, foi o Luciano Alfi, um cara do Rio de Janeiro, que ele está trabalhando com isso, ele está trabalhando com, ele traz o artista e aí ele acaba vendendo os workshops para as outras cidades, né? E em Brasília a gente faz sempre, o GTR tem essa parceria com ele e acaba sendo sempre, na maioria das vezes, com a gente, né? Guitarrista do Guns N' Roses. Sim, também veio. Atualmente, né, há algumas semanas atrás, tocou num grande show com a blusa escrita GTR, né? É verdade, foi uma grande surpresa. E isso, como é que é? A sua marca tá, né, alguém assim, o cara que já tocou em, sei lá, mais de 50 países, pois com a sua marca. Foi uma grande surpresa, né? Ele é um amigo. Na outra vez que o Guns N' Roses veio, acho que há 5 anos atrás, nós abrimos o show do Guns N' Roses com Cálice, uma outra banda que eu tinha que mas tá adormecida, né? Então nós abrimos o show e ele é um cara muito legal, acabei falando com ele pela internet antes disso, e ele foi à tarde na passagem de som nossa, viu o nosso show e a gente ficou junto ali, acabamos estreitando uma amizade. Depois disso encontrei ele algumas vezes nos Estados Unidos e tal, na NAMM, que é uma feira de música que tem lá, e dessa vez nós fizemos um workshop com ele, tanto no GTR de Brasília quanto no de Floripa, né? E na ocasião do workshop nós jantamos juntos e tal, e eu dei uma camiseta da escola para ele como um presente, como eu faço com a maioria dos artistas, né, que vem aqui dar workshop. Nunca imaginei que ele faria grande parte do show com a camiseta, né? Então ele começou o show ali com o figurino dele e tal, e
com meia hora de show mais ou menos, ele trocou para a camiseta da escola e ficou. E foi uma surpresa, tanto para mim quanto para todo mundo. Ele não avisou o que ia fazer, né? Eu achei, assim, digamos assim, uma gentileza muito grande dele, né? E se eu já gostava dele tanto como músico como guitarrista, eu fiquei gostando mais ainda, né? Depois de Com certeza. de um agrado desse. Com certeza. Marcelo, para quem está em casa, né, e que pensa, poxa vida, esse cara deu certo na música e tal, vive disso. Fale quais os pilares para isso. Você, Marcelo, é empreendedor, né? Sim. Marcelo, músico. Então, assim, qual é a sua base para que isso tenha dado certo, para que isso esteja caminhando como está? William, olha só, eu sempre pensei o seguinte, com relação à música, é uma carreira, se você não for apenas artista, digamos assim, apenas não no sentido de ser menos, mas no sentido de ser só, eu acho que você tem que lidar com a música como qualquer outra profissão. A gente tem um problema na música, é o seguinte, o cara é artista, então lida com arte. Como você botar na cabeça desse cara que, digamos assim, a aula ou qualquer outro trabalho que ele faça relacionado à música é um trabalho como outro qualquer? Porque a cabeça do artista funciona de maneira diferente, precisa funcionar de maneira diferente para ser criativo, para ser inovador, né? Ao mesmo tempo que, de repente, vamos supor, se ele for um professor, ele tem que cumprir horário e tem que cumprir um cronograma didático, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que o que é mais difícil é isso. O que eu sempre pensei foi que, apesar de eu ter escolhido trabalhar com arte, com música, poxa, o cara que faz uma faculdade, um curso qualquer, ele estuda durante 4, talvez 5 ou 6 anos, dependendo do curso, 4, 5 horas por dia, isso só lá. Sim. Fora o tempo dedicado em casa, né? Por que com música seria diferente, né? Mesma coisa, o funcionário público que trabalha ali 40 horas semanais e tem horário para entrar, horário para sair e tal. Então eu acho que se a pessoa põe isso na cabeça dela e tenta achar um meio termo entre essas duas realidades, já é meio caminho andado, porque é difícil, você sabe disso, é difícil encontrar músicos com esse perfil, né? Com perfil de realmente ter ali uma vida regrada nesse sentido, né? Eu sempre fui, apesar de dormir tarde por tocar às vezes, de acordar cedo, por exemplo, né? Eu não gosto de... Acho que o dia, você faz negócios e realiza tarefas durante o dia, né? Não adianta as pessoas estarem dormindo, você querer dar aula de guitarra, né? Então, eu acho que esse sempre foi o meu pilar, né? Tentar encarar isso como qualquer outra profissão, né? E os projetos do Marcelo Barbosa para 2014? Olha, nós estamos em plena turnê de divulgação desse álbum, como eu disse. A banda Almar. É isso aí. Eu tenho já há algum tempo composto para um CD solo instrumental de guitarra que não acredito que vai sair esse ano ainda, porque eu faço ele em doses homeopáticas, né? Eu faço muita coisa e não consigo terminar rapidamente esse trabalho. Mas acredito que para 2015 ele já seja lançado. Eu, há pouco tempo relativamente, assumi a unidade do GTR da Asa Norte. Estamos agora também, assim, nos dedicando muito ali para fazer a coisa ficar, digamos assim, tão bem quanto está na Asa Sul, apesar de que a escola já tem alguns anos, né? Estava com outra pessoa e agora eu assumi. E a gente tem me dedicado muito ao crescimento da Unidade Norte, né? Eu acho que são essas as coisas que eu tenho mais me dedicado no momento. Legal, Marcelo. E quais as suas considerações finais sobre quem quer aprender música mesmo? O que é que ela precisa realmente fazer? Eu acho que é mais complexo do que aprender qualquer outra coisa. Talvez seja uma das mais complexas, porque você tem ali uma parte cerebral, que é a parte, digamos assim, teórica, que você tem que saber o mínimo, pelo menos, para entender como funciona a música, eu acho importante, né? Tem uma parte totalmente artística, né? E algumas pessoas chamam de espiritual e tal, que é a parte da sua sensibilidade mesmo, de você conseguir externar através do instrumento as suas ideias, os seus sentimentos, né? E tem a parte propriamente técnica mesmo, que é você desenvolver habilidade para conseguir tocar, né? Ou cantar, no caso da aula de canto. Então eu acho que é dedicação, como eu falei, é um bom professor, foco e dedicação, né? Se ter uma rotina de estudo como você tem para qualquer outra coisa. Se fizer isso, não tem jeito de não aprender. Você pode nunca virar um Mozart da vida, mas tocar você vai tocar, não tem... Legal, Marcelo. Bom, pessoal, estou muito feliz
Como sempre, nós trazemos no Papo Suprem, nesse papo elevado, pessoas que podem mudar, né, o nosso mundo da forma deles, né? O Marcelo vem mostrar para a gente como é possível você poder interferir como educador, como artista, na qualidade de vida das pessoas. Isso é muito importante. Então, esse foi o Papo Suprem de hoje, com Marcelo Barbosa, guitarrista, professor de música, grande artista, segundo guitarrista mais sexy do mundo, e também, tá? Essa é a sua banda, a banda Almar. Ele que estudou na Berkeley, nos Estados Unidos, e tem um grande trabalho espetacular, dono da GTR, Escola de Música aqui em Brasília. Fiquem sempre conosco no canal 2 da NET TV e afiliadas. Muito obrigado por vocês estarem nos prestigiando. Tchau, até a próxima. Um abraço. Silence screams inside my head. The sound of trees fills my ears with memories, chapters of life, lost in the stars, late night in 85, my childhood days led forever, and I bleed for a real wound, and I bleed for a real wound. You know I'm here, you know I'm still your biggest friend. You know my fears and all my goals along the way, chapters of life.